Olá, eu sou o professor Gustavo Ferreira. Eu sou o professor Christian Cunha. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de sensoriamento remoto e geotecnologia do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 286 e hoje a gente vai finalmente falar sobre a nossa pós-graduação em sensoriamento remoto. A gente vinha dando uns spoilers e tal, mas começamos a divulgar nessa semana que passou, né? Esse episódio vai ao ar na segunda-feira. A gente começou a divulgar o evento, né? Que vai ocorrer no dia 14, depois o Christian vai detalhar um pouco isso mais e tal. A gente vai colocar o link também, né? Aliás, eu já podia colocar o link aqui, eu só não sei onde ele está, para ele rodar no banner. Se você puder me mandar aí, Christian, já mando sim, em um instante. Beleza. E a gente vai fazer, então, o lançamento dessa turma inaugural da pós-graduação em sensoriamento remoto, que é um sonho coletivo aqui de nós três, né? O Gustavão hoje, para quem está vendo o vídeo, está ali sem prof. Gustavo Ferreira. Eu não sei que rebeldia é essa. É porque ele está num computador diferente e esqueceu que ele é professor. Então, por favor, edita seu nome aí, meu querido. Deixa eu editar. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, né? Tirando esse problema aí, né? Eu tô sem computador aí há uns 3 dias. Alguma coisa aconteceu, estava processando dados e ou corrompeu a BIOS ou o SSD que morreu, enfim, ainda está na assistência lá, o pessoal está dando uma olhada, mas faz parte, né? Enfim, são coisas da vida acadêmica aí de quem processa dados, né? Aí eu tô com um provisório aqui, aí, enfim, não tem nada, tudo desconfigurado, mas a gente vai dar um jeito aí, né? E com relação a pós, realmente é um sonho, e um sonho antigo, né? Na verdade, a gente for contar a história, né? Tivemos uma primeira conversa sobre a formulação de uma pós-graduação já antes do lançamento, se eu não estou enganado, antes do lançamento da primeira pós da Ambigel, né? Então a gente conversou sobre isso, mas na época né, a gente estava ingressando em um outro projeto, então que demandaria bastante tempo, né, da gente, e acabou que a gente postergou um pouquinho, mas depois, né, de inclusive o lançamento de várias turmas aí das pós e MBA da Ambigel, a gente conseguiu finalizar esse projeto, sentar e pensar e fazer toda a parte burocrática também, e a gente está bastante ansioso, na verdade, para ver o retorno, né, do pessoal em questão de aceitação, né? A gente sabe que é extremamente importante, é uma coisa que a gente preza muito com o conteúdo, né? Não só com a forma como ele é passado, mas também o próprio desenho, né? Enfim, o projeto ali das disciplinas, a seleção dos professores, né? Então a gente foi bem criterioso, porque o que a gente costuma a falar aqui é que toda a questão de geotecnologias está cada vez mais presente, né, na vida de todo mundo, e a ideia é formar, né, ajudar na formação de profissionais cada vez melhores. E, enfim, essa é a nossa missão, né, e a pós é mais um dos frutos disso, né, além de ser também o resultado da parceria aqui Geosensor e Ambigel. Beleza. Aqui, antes do Christian entrar para dar o seu boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, bom inverno, verão, outono e primavera, está rolando aqui embaixo, se você quiser se inscrever para participar desse lançamento aí, é ambigel.com/pós-sr-lancamento, né? Lançamento sem cedilha. Vou deixar rolando aqui enquanto o Christian vai comentando, depois a gente oculta e no finalzinho a gente coloca de novo. Vamos colocar também na descrição do episódio esse link para você se inscrever no grupo de WhatsApp, enfim, e ter acesso a essas informações todas. Tudo bem, Christian? Como é que você está?
Tudo certo, professor Batista, prof. Ferreira. Essa pós, como vocês estão falando, ela é sim um sonho, digamos assim, né? Algo que a gente tinha planejado. O Saulo trouxe bem a lembrança ali, a questão do MBA também, mas uma das grandes questões que a gente discutiu dessa pós é o avanço do sensoriamento remoto em outras áreas que fogem das áreas que a gente estava acostumado a ver ele, que era áreas mais focadas em academia, né? O que eu digo academia? Mais focada em pesquisa científica, né? O remoto hoje ele é muito demandado em diferentes áreas, né? A gente pode citar na questão do parte de desastres ambientais, pode citar também isso na questão de controle, né, ambiental, queimadas, monitoramentos do desmatamento, mas também nas áreas focadas em produção, né? A gente vê hoje o pessoal da agricultura muito focado em questões relacionadas ao uso do sensoriamento remoto, né? A gente pega muitas startups criando modelos para monitoramento de NDVI, EVI, associado a dados de clima. Então, a gente vê, assim, todo um processo muito grande por trás de tudo isso. Só que aí vem um ponto, né? A partir do momento que você tem uma demanda grande do mercado de trabalho para essas diferentes áreas de atuação, e aqui eu citei algumas, não citei mineração, citei outras tantas que tem, mas vamos pegar essas. Você precisa entender o que fazer, porque hoje tem muita gente fazendo, só que o que a gente nota é que tem muita gente fazendo, mas muita gente que não tem a noção do que está fazendo, né? Por vezes está usando o Landsat, mas não sabe nem o porquê está usando o Landsat. Aí buscar o Sentinel-2, mas não sabe o porquê usar o Sentinel-2, ou quero medir cicatriz de fogo e vou usar um sensor que nem tem aquela capacidade. Então, a nossa ideia com a pós-graduação é trazer essa expertise do mercado de trabalho. Hoje o professor descreveu muito bem nos stories lá que a gente compartilhou na Ambigel, na Geosensor, ele traz todo o contexto. Nós temos disciplinas profissionalizantes, digamos assim, né, que são focadas, e temos as disciplinas com viés mais científico, porque entender esse contexto é que é o diferencial dessa pós, né? Todos os professores ali têm experiência alta, né, seja no mercado de trabalho, seja na academia, e vão poder contribuir com nossos alunos aí. Eu tenho certeza que essa pós vai ser um grande sucesso, assim, tanto de metodologia prevista para ela, das aulas, e também o pessoal que vai ingressar nela. Vai ser um diferencial. Exato. A ideia de montar essa pós é que a gente pensou, né, numa questão que atendesse vários contextos, né? Como vocês todos sabem, né, eu, Gustavo e Christian, a gente conduz um podcast nessa área porque nós somos dessa área, os três, né? É claro que eles são bem mais velhos do que eu, mas eu vou conduzindo esse processo já. Mas se você depende de como você encara, né? Mas do referencial. Exato. Mas eu venho acompanhando essa questão do mercado há muitos anos, né? Eu faço parte dessa área há quase 35 anos, né? Então, eu venho observando ao longo do tempo um distanciamento muito grande das pessoas da teoria. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui rápidos, né? Eu estava numa discussão na universidade, a gente tinha uma disciplina de serviço, de sensoriamento remoto e fotogrametria, que era oferecida aos cursos de agronomia e de florestal. Muito bem. Fotogrametria, tem muito tempo que a gente não trabalha efetivamente com isso. Com os drones, hoje, a fotogrametria está sendo retomada, mas ela é algo mais ligado à engenharia cartográfica, né, de agrimensura e tal. Então, o pessoal da própria agronomia e da florestal sugeriram que a gente retirasse a parte de fotogrametria e focássemos em sensoriamento remoto. Beleza.
com isso, uma disciplina que tinha, sei lá, acho que 6 créditos, caiu para 2. 2 créditos são 15 horas semanais, né? E, aliás, são 60 horas aula, né? Não, 60 são 4 créditos. 15 horas cada crédito, são 30 horas, no caso. E o que acontece? Você não tem, e aí 30 horas no total, você não tem condição de ensinar tudo em tão pouco tempo. Então, você precisa baixar o sarrafo. Ao mesmo tempo, você se depara com uma situação, e isso me incomoda muito. E aí, como eu tenho liberdade de cátedra, eu mudei a disciplina para que ela fosse mais eficiente. Porque esses meninos, eles vão sair, esses meninos não, esses rapazes, essas moças, né, porque já são, enfim, pessoas maiores de idade, sua grande maioria, né, eles vão sair para o mercado de trabalho em que a demanda por sensoriamento remoto é enorme e eles não têm, na sua grade curricular, nenhum dos pré-requisitos para fazer as matérias de processamento. Então, é mais ou menos como se você dissesse para o cara, olha, existe uma coisa muito legal, essa coisa muito legal vai ser muito importante para você, mas, infelizmente, você não vai poder aprender essa coisa muito legal. Então, cara, isso para mim é uma grande enganação. A primeira vez que dei essa disciplina, eu fiquei profundamente irritado com a proposição que os caras tinham e fui mudando. Eu falei, bom, então vou ensinar os caras a usar os dashboards existentes, gratuitos, e vou ensiná-los a fazer análises usando os índices espectrais para que eles possam ter uma leitura prévia de uma propriedade antes de ir a campo, para saber onde é que eles vão melhorar a questão da irrigação, onde é que eles vão fazer uma adubação diferenciada, ou seja, ter uma compreensão do local que eles estão trabalhando. E a gente vai notando que isso não é só na agronomia, não, na florestal também, na geografia. A geociências tem uma quantidade enorme de professores na área de sensoriamento remoto, isso na Universidade de Brasília, a gente acaba dando suporte a quase todos os cursos de pós-graduação da universidade. Mas quando você vai analisar, você não vê disciplinas de fundamentos que envolvam espectroscopia, que a pessoa se aprofunde e entenda. Então, eu falei, cara, já que a gente não está cumprindo isso, vamos fazer isso nessa pós-graduação. Porque aí eu tenho condição de propor algo que eu acho que é o ideal em termos de mercado. E estou conduzindo esse processo, mas conversando sempre com meus 2 companheiros aqui de bancada, né, que são 2 pessoas que têm uma percepção do que o mercado demanda. E aí nós montamos da seguinte forma, nós temos um primeiro momento em que você vai ter os fundamentos teóricos e a parte de processamento. Então, as 2 primeiras disciplinas são focadas, uma em teoria e a outra teoria e prática de processamento. Vamos cumprir basicamente todo o fluxo de processamento de dados multiespectrais que podem ser extrapolados tanto em dados refletidos, como dados emitidos, como dados retroespalhados. É claro que existem detalhes de processamento de radar que não serão contemplados agora, mas boa parte pode ser adotada ali nesse contexto. Beleza. E aí, a gente entra no modo profissional. Aí nós vamos ter uma disciplina aplicada a estudos urbanos, comigo, que a parte de fundamentos vai ser eu. A parte de processamento, Gustavo vai conduzir e a gente vai sempre dando uns pitacos. Eu e Christian vamos dar uns pitacos também. Aí eu vou dar a parte urbana, porque eu sou professor de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, na área de sensoriamento remoto. Aí vem o Vitor Prudente, que esteve aqui com a gente, especialista em radar, para falar de agronomia. Ele vai ser o cara de sensoriamento remoto aplicado à agronomia. Depois a professora Ana Paula Dalla Corte, que também esteve com a gente aqui, que vai falar de sensoriamento remoto aplicado à engenharia florestal. E depois a professora Deorgia Souza, que foi me orientando de doutorado, que é coordenadora do Laboratório de Espectroscopia da Estadual de Feira de Santana, e que coordena, é membro ela faz parte da equipe do Map Biomas Solo, Map Biomas Caatinga
e está discutindo degradação de solos. Ela vai entrar na parte de geociências, é uma geógrafa que ela ainda não esteve aqui no podcast com a gente, mas em breve estará. E aí a gente fecha a parte profissional. Aí a gente vai para as discussões gerais e que são extremamente importantes. Degradação ambiental e mudanças climáticas. Aí nós vamos ter 2 disciplinas dentro dessa perspectiva, que será conduzida por mim, ou pelo Christian, ou pelo Gustavo. Eu não me lembro quem é que está como coordenador principal, mas a ideia é que a gente faça um bem bolado aqui entre os 3, né? E, enfim, um fica responsável pela disciplina, porque tem que ter um responsável, mas a gente vai dar uns pitacos juntos também. E aí vem uma disciplina que eu acho muito legal para a gente fechar a parte de sensoriamento, que é a parte de tendências, né, de perspectivas futuras, quais são as inovações de mercado, o que está vindo aí na parte de micro-ondas ativo, o que está vindo na parte multiespectral, o que está vindo em hiperespectral, em drones, enfim, o que é novidade. E a gente vai ter 3 disciplinas que vão contextualizar os aspectos relativos à questão tanto de responsabilidade social e ambiental, inovação tecnológica e meio ambiente e governança de dados. São 3 disciplinas que surgem aí para o gerenciamento tanto das questões ambientais como a governança dos dados. Tá? É uma carga horária de 390 horas, são 12 disciplinas, o curso tem duração de 12 meses e ele será totalmente assíncrono. Só que tem um detalhe. A vantagem do assíncrono para nós é, primeiro, ninguém perde aula, todo mundo assiste quando pode. Então, eu vou assistir agora uma aula de sensoriamento aplicado à análise urbana. Aí eu vou lá e assisto as aulas do professor Gustavo. Beleza. Mas tem uma grande vantagem. A gente tem feito isso nas outras pós-graduações nossas, o MBA e a pós em IA, e tem dado muito certo. A gente faz encontros mensais com os estudantes. Então, inclusive, vai ter um encontro agora, teve um com o Gustavo recentemente, são encontros internos, são muito legais e são em ambientes tipo Google Meet, Zoom, enfim, espaços virtuais em que os alunos estão presentes e a gente está presente. Sim. Então, a gente tem uma interação, uma integração muito grande, e isso traz uma interação muito legal. Isso tem sido pensado, o Christian tem coordenado a parte acadêmica dos cursos da Ambigel, eu estou coordenando a parte acadêmica do curso da pós-graduação em sensoriamento remoto, mas a gente tem sempre trocado informações e trazido essas discussões, né? Como foi, por exemplo, já é fruto dessa parceria nossa, o encontro de usuários de Google Earth Engine que ocorreu no Mundo GeoConnect. Foi uma sugestão, eu tinha falado com o Christian, que tinha participado de um evento similar há muitos anos atrás, também organizado pelo Graneman, mas e que fazia muito sentido. E realmente foi um evento muito legal. E isso fez com que a gente também começasse já a pensar em novas perspectivas para a nossa participação no próximo ano. Então, é tudo pensado para que a gente tenha uma integração com os nossos estudantes. Então, assim, é algo, como o Gustavo disse e como o Christian também salientou, é algo que a gente vem sonhando há muito tempo, poder botar isso em prática. E a gente só está divulgando agora porque o MEC já aprovou, já está tudo organizado, já está tudo funcionando, essa parceria GeoSensor-Ambigel, Ambigel-GeoSensor, no âmbito da Anhanguera. Então, a gente vai ter aí essa pós-graduação acontecendo, e não será a primeira nossa na área de sensoriamento remoto, vem outras coisas mais à frente. Mas agora a gente está estruturando dessa maneira. Não é não, Christian?
É isso aí. O professor fala algumas coisas importantes aí, né? Além de todo o contexto que ele deu, de cada disciplina, dos profissionais, né? Quem ouviu a professora Ana Paula sabe da competência dela ali. Vou citar ela porque ela trabalha numa área que eu gosto muito, que estou estudando bastante, que é a questão de carbono, né? Toda a parte... Nem vamos citar os mais de 300 artigos publicados dela e tudo mais. Então, assim, o próprio Vitor, né, excelente, eu ouvi também o podcast. Depois, quando eu ouvi o podcast, mandei uma mensagem para ele dizendo, cara, te ouvi lá no podcast. O que eu falo ouvir? Na época eu não fazia parte, né, do seleto time aqui, era mais ouvinte. Agora eu não ouço mais, né, porque eu já tenho spoiler. Eu também não ouço, desde o primeiro, desde que eu gravei o primeiro, eu nunca ouvi um episódio depois. Mas sabe que... às vezes eu ouvi aqueles... Olha o cara se comparando, né? Mas eu ouvi aqueles artistas, os cantores falando, cara, às vezes eu não me ouço, eu não me vejo, assim, porque eu não gosto. E realmente, assim, a gente que faz depois... estranho, né? É estranho, fica estranho. Até as lives, quando a gente faz de eventos, assim, eu dou só uma olhadinha só para ver se estava tudo certo no áudio, mas é isso, né? Mas voltando aqui para pós, o professor traz algumas coisas importantes. Ele falou ali, né, de Anhanguera, falou ali do MEC, a nossa pós ela passou por um crivo, né? A gente tem um PPC muito bem estruturado, as horas definidas, o material elaborado, a apostila, referências bibliográficas que a gente pede, material complementar que a gente chama para o aluno ler, o aluno tem um banco de questões, né? Então, todas essas informações, quem tiver dúvida e tiver interesse, né, em saber, precisa fazer parte do nosso evento que vai ocorrer agora no dia 14 às 20 horas. Né? Então, o professor colocou aqui a descrição, está passando, você vai poder entrar no Instagram da Geosensor, tem lá as informações, no Instagram da Ambigel tem as informações, se você procurar, você vai encontrar, né? Ou pode chamar a gente também, os nossos perfis, a gente te manda, explica, por quê? Porque esse workshop que a gente chama que vai acontecer no dia 14, ele é especificamente para que nós possamos apresentar as disciplinas que vão fazer parte da pós-graduação, o time de professores, então você vai conhecer o currículo desses professores, vai entender para quem é essa pós-graduação, né? Você vai conseguir ver se isso atende essas expectativas, porque a gente sempre é muito transparente, a gente não fala, não, aqui você vai aprender e fazer tudo, não. Existe um limite, existe uma tendência, então esse é o objetivo, a gente é muito transparente nesses processos, né? A gente conta com a participação de alguns professores, já garantido estaremos nós três aqui, né? A gente sempre costuma chamar um outro professor para fazer uma fala com vocês também. E é um evento específico, é um evento, né, apresentação, vocês vão ter espaço também para as dúvidas, né? Porque às vezes tem dúvidas, e obviamente nesse mesmo dia a gente vai abrir as matrículas. E por que a gente chama atenção para esse dia, né? Por que tem todo um envolvimento? Porque nesse dia, quem estiver presente vai ter a oportunidade de ser membro fundador. Então, tem aquela chance de poder ingressar já na primeira turma, nessa abertura de turma que a gente está fazendo, e conferir a essa pessoa também, a gente sempre faz isso para quem está conosco no ao vivo, receber ali todos os bônus e benefícios de quem está, né, se matriculando na primeira turma. Aí, então, assim, se você tem alguma dúvida, acessa o link que o professor está colocando ali, preencha o formulário básico, que é o seu nome, seu e-mail e seu telefone, você se cadastra, né, você vai receber, você vai ingressar no grupo do WhatsApp. Qual o objetivo do grupo do WhatsApp? Que você seja avisado, olha, vamos começar o evento, faça parte do evento e até mesmo depois receber links para você se matricular. Então, hoje, dentro da Ambigel e da Geosensor, a gente tem um processo muito bem estruturado, né, para atender os nossos alunos, né, para atender todo mundo que tem dúvidas, né, e se você falar com a gente, nas nossas páginas, tem sempre um botãozinho do WhatsApp para direcionar para o nosso time, para que a gente possa esclarecer. E é importante, sabe, porque o que acontece? Nesses eventos, às vezes, vem alguma pessoa que tem interesse em fazer a pós, mas ainda não tem a graduação. Acontece. Então, já até antecipando, para você fazer uma pós-graduação, é necessário que você esteja formado. E o que é estar formado? Você ter concluído a sua graduação, seja ela um tecnólogo, seja um bacharelado, né, uma licenciatura, você precisa ter um diploma de graduação. Aí você está apto a fazer uma pós-graduação, né, que o nome já diz, vem pós-graduação. Mas vamos supor que você esteja no penúltimo semestre. Faça parte do evento, porque a partir do momento que você entender que essa pós-graduação é para você, você, depois de formado, já sabe o caminho que vai seguir. E a gente vai estar ali esperando você para se tornar nosso aluno, né? E também, assim, já conhece, já tem todas as perspectivas, né? E acho que é um evento muito... ele é muito proveitoso, porque às vezes você não consegue, naquele momento, fazer a sua matrícula, mas já sabe que essa pós-graduação é para você.
Sim. Exato. Até por Exato. outros motivos também, né, Christian? Eu lembro que nenhuma dessas conversas de lançamento, se eu não estou enganado, da pós de IA, surgiram alguns questionamentos, né? Que o intuito desses eventos é justamente conversar com vocês, entender as dúvidas, né? Entender as dificuldades também. Então surge muito a pessoa está interessada, né? Muito não, mas nesse dia umas 2 pessoas falaram. Então, assim, eu estou muito interessado e tal, gostei, mas eu estou sem tempo, né? E aí, após tem um período para você concluir. E é uma Exato. carga, né, razoável, uma carga horária. Então, assim, a pessoa, pô, e aí, como é que a gente pode fazer? Olha, aí a gente não vai querer, né, a qualquer custo. Aí o que que a gente indica? Ó, você pode. Tem outros produtos, né? Tem outras formações com cargas horárias, com a carga horária reduzida, né? Que você pode fazer também, ou esperar um tempo para você, né, conseguir planejar enfim, sua rotina, né? Porque realmente é uma pós-graduação, né? Eu acho que como eu comentei no início, é o nosso compromisso, é um dever ético que a gente tem. A gente não pode simplesmente chegar aqui e deixar o negócio tocar sozinho, não existe isso. Por isso que o professor falou, por exemplo, dos encontros, né, que a gente já tem, né, já estamos fazendo no âmbito das outras pós, e que tem dado super certo, né? Esse último aí que eu falei com o pessoal sobre inteligência artificial, cara, a gente interagiu pra caramba, teve a presença de mais de 70% da turma, né? Isso numa quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, assim, foi super proveitoso, a gente conseguiu tirar bastante dúvidas, né, sobre vários aspectos, não só aqueles que estão delimitados no escopo da pós-graduação, né? Então, a gente falou sobre mercado de trabalho numa perspectiva geral, né, formas de atuação, habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, assim, a ideia é municiar vocês com as melhores habilidades mesmo, né, para vocês conseguirem ir evoluindo aí e lá no meio da carreira vocês contribuírem também para o crescimento, né, dessa área que a gente preza tanto, que é geotecnologias de forma geral, né? Então acho que a ideia é ter esse círculo, né, bem fechado. Então você entra, a gente consegue ali te ajudar a construir conhecimento sólido, conhecimento profundo sobre as coisas que você vai utilizar no dia a dia. E aí, quando você estiver, né, já no mercado e tal, você também contribui para a comunidade, né, no sentido de ajudar outras pessoas, de indicar para as outras pessoas, né, ou quem sabe até num futuro, né, o que não é difícil, se tornar professor da nossa pós também, né, de alguma disciplina específica e ajudar a comunidade a crescer cada vez mais, né? Então acho que é essa a mensagem, né? Isso é bem legal que o Gustavo fala, né? Porque o professor trouxe ali um exemplo do Mundo Gel, onde nós tivemos um encontro de usuários de Google Earth Engine, né? E um dos palestrantes que estava lá era um aluno nosso, era o Fernando. Então, o Fernando, ele é nosso aluno, entrou na Ambigel por meio do Codificando Soluções, que é o curso de Google Earth Engine e Python que nós temos. Depois ele fez o IAGEL, fez o GeoVisão, fez o MBA, está na pós de IA, e ele tem todas as nossas formações. E ele estava lá, porque com o que ele aprendeu, ele começou a produzir artigos científicos, né? Porque ele é um aluno, se não me engano, de doutorado, e começou a produzir artigos científicos, ele trabalha na Sabesp, e dentro das questões, isso é uma área bem interessante. Ele aplica sensoriamento remoto, aplica inteligência artificial, ou seja, os conhecimentos que ele está obtendo dentro da Sabesp, né? Ele trouxe produtos, né, de monitoramento de áreas com ligações irregulares, algumas coisas assim, alguns aplicativos de monitoramento de qualidade da água dos reservatórios. E aí você vê o momento que a gente pôde valorizar era que no encontro, onde tinha muitas pessoas assistindo sobre o uso de GE, estava lá um aluno nosso, né? Que está dentro à frente de um setor. Uma coisa só para avisar os nossos futuros alunos de sensoriamento remoto aqui da pós-graduação, alunos e alunas, né, que quem ingressar na turma agora no dia 14
já vai poder fazer parte do evento do dia 22, né, professor? Que vai ter a palestra do professor. Então, já vai ter um evento interno. Aí. Exatamente, um evento interno, porque você já vai estar matriculado, as aulas começam mais para frente, você vai garantir a sua vaga. A gente vai explicar isso tudo com detalhes no dia 14 ali, mas você já vai poder fazer parte do evento do dia 22, junto com os demais alunos que a gente tem das outras pós-graduações. E isso é uma questão muito legal, que a pós-graduação ela abre uma rede de contatos muito grande, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, a Luana é minha sócia na Ambigel, eu conheci a Luana no doutorado. Então, assim, a Luana é do Espírito Santo, né? Eu aqui do Rio Grande do Sul, Marcos de Santa Catarina, eu conheci a Luana. Depois, quando a Luana já estava no Espírito Santo de novo, a gente se reencontrou via rede social, via trabalho online, e acabou que a gente se tornou sócio. Ou seja, mas foi uma rede de contato que surgiu numa pós-graduação, né? E depois virou em uma sociedade, uma empresa hoje com mais de 2.500 alunos, muitos alunos em pós-graduação, né? Todo esse sucesso aí que a gente vem tendo, graças a Deus. Então é isso. Esse também é um ponto importante da pós-graduação, né? E esses encontros ao vivo servem muito para isso, porque tem interação no chat. Eu entrei de gaiato na última aula do Gustavo, ali vi a palestra dele, né? Aí ele estava falando sobre vibe coding também, sobre as questões da importância de estudar tudo isso. Então é importante. Fica o convite, né, pessoal, de se inscreverem aí, fazer parte do workshop, entrar nos grupos para saber bastante sobre a pós. Hein? Maravilha. Não, é isso. Então fica aqui, está aqui embaixo o link circulando, ambigel.com/pós-sr-lancamento, né? O lançamento da pós de sensoriamento remoto, está no site da Ambigel, tá? É um processo colaborativo de construção coletiva, né? E não só a pós-graduação, mas o podcast mostra essa integração com a vinda do Christian também. E as demais participações, tanto eu como o Gustavo, somos professores no MBA, na pós de IA, estamos sempre nos eventos, no stand da Ambigel, marcando presença, enfim, né, e fazendo com que a gente traga sempre informação de qualidade. Tá? Esse é um curso que eu montei com muito carinho, com a ajuda dos meus 2 amigos aqui, com a Luana também, que foi fundamental na análise do PPC, né? Com os nossos professores, cada um escreveu a sua disciplina, como é que ia ser e tal. Então, são pessoas assim da minha mais alta confiança, pessoas que eu tenho um carinho imenso, né? E depois a gente vai fazer um bate-bola aqui, chamá-los para a gente conversar mais sobre essa pós, beleza? Fica a dica, dia 14, esse evento, tá? Mas se inscreva no grupo especial de lançamento dessa pós para a gente poder enviar para você todas as informações que já foram salientadas aqui pelo Christian, beleza? É isso, moçada. Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê no dia 14, né? Claro, no podcast antes, mas no dia 14 a gente se vê no evento de lançamento da pós, beleza? Valeu, moçada. É isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo episódio. Muito obrigado por estar conosco. Por assistir e ouvir o nosso podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.